Olá pessoal, meu nome é Caio, faço parte aqui da equipe de CS da empresa Milvos e hoje eu vou estar iniciando com vocês o primeiro vídeo da nossa série de webinars, que é a abertura de tickets. Eu vou mostrar um pouco do que teve de melhorias, né, as melhorias sobre a abertura de tickets e um pouquinho sobre o atendimento também do chamado. E também vou passar com vocês em algumas melhorias, como o dashboard, que teve um plus aí, a gente teve uma reformulação no forma de dashboard e como também aplicar isso no modo TV, que foi também uma novidade que a gente trouxe hoje para o sistema. Vou começar com vocês então apresentando aqui a tela. Vou mostrar aqui que é meu sistema, estamos de carinha nova. Então, vou começar aqui já mostrando para vocês o que teve de mudança das dashboards. Hoje a gente tem várias dashboards que vocês podem selecionar, escolher qual dashboard é a melhor. Então, Caio, eu acho que a de técnico, ou a dashboard normal, que é a dashboard que você está aberto, eu acho que essa daí já é o ideal, ou a de listagem de tickets. Então, hoje vocês vão ter várias dashboards aqui. Ó. Essa é a de ticket, temos a de SLA. Então, foi criado várias dashboards justamente pensando em melhorar ali o acompanhamento dos chamados e até mesmo a parte de inventário para vocês. Aqui tem a classificação SLA, a vulnerabilidade, a dashboard principal, que é aquele gráfico com total de tickets abertos, total de tickets por origem, por onde mais foi aberto o chamado, né? Então, todas essas dashboards hoje estão disponíveis, onde está mais sendo aberto, se tem mais de uma mesa de chamado. Então, tem mais. Aqui eu só vou ter essa de suporte mesmo. Então, a que mais atendeu aqui num período de tempo específico foi a de suporte. Então, vão ter várias mesas aqui. Se você tiver mais que uma, você também vai poder acompanhar quais são as mesas com mais atendimento. Implementando tudo isso, o que isso nos traz? O modo TV. O modo TV que você pode escolher quais são as dashboards que você quer que passe ali dentro do sistema. Liga, né? Linka com o cabo HDMI, faz esse link ali numa televisão, né? Para ficar passando ali as dashboards e vocês irem acompanhando o que está acontecendo ali dentro do sistema. Então aqui eu criei duas. Eu peguei uma de dashboard de ticket e uma de tarefas. Para pegar é só clicar em novo dashboard, colocar um título aqui. Seleciona a dashboard que você quer, então, quero a de tarefa, quero a de SLA. Seleciona ela e quanto tempo ela vai ficar passando na tela. Vou colocar essa daqui de 10 segundos. Aqui eu vou colocar SLA. Vou vir aqui e salvar. Então eu tenho uma de SLA, uma de tarefa e uma de tickets. Eu coloquei o tempo que cada uma deve passar aqui dentro do sistema. Clico aqui no ativar modo TV e olha que legal. Ela vai pegar, vai usar a primeira dashboard que eu selecionei. Então já está a primeira dashboard. Eu coloquei, se não me engano, 10 segundos ou 5. Já trocou para a próxima dashboard, que foi a que eu selecionei. Então a primeira foi a de tickets, aqui é a segunda, foi a de tarefas. Então aqui ele já mostra a dashboard de tarefas, quantas tarefas expiradas, quantas eu tenho abertas ainda para serem resolvidas. E por último a dashboard de SLA. Aí a gente pode ver que ele vai abrir também. Então ficou muito mais dinâmico, ficou muito mais fácil para vocês selecionarem as dashboards e não ficar travada só naquela dashboard que a gente tinha antes, né? Que é essa dashboard aqui de dashboard, né? Antes ela ficava só aqui, né? Então hoje vocês têm essa escolha de criar as dashboards e quanto tempo cada uma fica. Então vocês criam os ciclos das dashboards. Outra coisa muito legal que a gente tem aqui também são os filtros. Para o atendimento de chamadas, isso vai ajudar muito vocês. A gente consegue selecionar o ticket, a prioridade, o status. Então mudou um pouco a forma de filtrar para você conseguir achar o chamado que você quer, pela solução, pela data de criação, por alguma tarefa, o nome do cliente, contato. Então ficou muito fácil. Eu venho aqui, digito o número do chamado que eu quero, dou um OK e dou um filtrar. Ele já vai atualizar aqui e vai trazer para a gente. Aqui acho que esse número 1 aqui, deixa eu fazer com outro que eu sei que tem, que aquele número 1 não vai ter, que eu acho que eu excluí. Então aqui já aparece o ticket para nós. Olha que legal. Então tá bem melhor também para filtro, para vocês acharem os chamados. Aqui em cima a gente tem uma questão de busca, né? Já para identificar o chamado. Aqui também é bem legal, porque eu posso pesquisar pelo nome do técnico, ele já vai filtrar tudo que tem sobre o técnico, o dispositivo, tickets que ele está atendendo, usuários ou clientes que ele pertence, se caso for o nome estiver conciliado ao cliente.
Posso pesquisar por um assunto, eu vou colocar teste, vocês vão ver que ele vai trazer só os chamados que estão com o nome de teste. Então aqui ficou muito mais fácil para vocês acharem talvez um dispositivo, um chamado que está vinculado a um assunto, uma descrição, então aqui eles aumentaram o leque de pesquisa. Ficou muito mais legal. Identificar um usuário, identificar um cliente, vocês conseguem fazer pela pesquisa global, ela está muito mais ampla para vocês pesquisarem, isso é muito legal. Outra coisa aqui, já vinculado para o atendimento mesmo, nós vamos ter aqui a parte de cadastro. Cadastro, tipo de pausa, motivo da pausa do ticket. Então aqui seria mesmo para vocês colocarem o motivo da pausa, definirem ali. E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Horário de almoço, fim de expediente, aguardando o retorno do fornecedor, aguardando o retorno do cliente. É bem simples, é só vir aqui fazer a criação, coloca o nome e o status. Dentro do chamado, para aplicar ela também é bem simples, ó. Vou entrar dentro desse chamado e vou pausar ele para vocês verem. Opa, esse daqui já está finalizado. Deixa eu pegar um aqui que está pausado para vocês verem. Então aqui eu vou dar o play normal para iniciar o atendimento. E aqui eu vou dar o pause. Então aqui eu posso colocar o motivo dessa pausa. Depois em relatórios vocês conseguem filtrar pelo motivo da pausa. Principalmente no relatório personalizado. Vocês vão ver que vocês vão ter essa opção de pausa. Filtrar pelo motivo da pausa e vai conseguir puxar esses motivos, esses chamados, aliás, né, que estão vinculados. Então, ali é o motivo e aqui em cima eu coloco uma descrição mais detalhada. Então, horário de almoço das meio-dia às 13 horas. Ou, aguardando o retorno de um fornecedor, coloco qual é o fornecedor, qual é o terceiro, aguardando o retorno de um gestor, coloco o melhor descrito aqui, o porquê eu estou aguardando o retorno desse gestor, para deixar documentado dentro do chamado. Mas já vai ter um motivo ali para eu conseguir depois filtrar todos os chamados que tem esse motivo. Fica muito mais fácil depois para vocês identificarem os chamados. Então essa daqui é outra melhoria. E outra que também foi muito pedida e que a gente trouxe aqui como inovação é a questão de vocês definirem o que pode ter, quais são as opções de campos dentro do chamado. Esses campos que nós temos aqui do lado direito. Então hoje vocês podem fazer a edição desses campos. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó, configurar campos. Antigamente eles eram presos, né? Você não podia selecionar o que você queria que aparecesse ou não. Então hoje você já tem essa flexibilidade. Então aqui tem tudo que pode visualizar. O segundo coluna, se é obrigatório, né, responder na criação, na edição. Na edição, no caso, quando o chamado já está aberto, na criação, na hora que você, técnico, está abrindo, se for necessário um chamado para o seu cliente ou para o seu usuário final. Aqui a gente tem que ser obrigatório responder na finalização. Se não tiver finalizado, não finaliza o chamado. Se não tiver respondido, perdão, não finaliza o chamado. Então aqui, bem importante. E outra coisa que é inovadora aqui, vocês vão poder criar campos novos. Eu já fiz a criação de alguns aqui, só vou clicar aqui para vocês verem a telinha. Vocês vão colocar o nome do campo, o tipo do campo, se a resposta é texto, data, inteiro, booleano ou decimal. Booleano, flag, sim ou não. Decimal, valores só decimais. Inteiro, valores inteiros. Data, só vai aceitar o valor de data, então vai ter que colocar uma data ali específica para algo. E texto, para escrever um texto, data, número, que eu acho que é o mais flexível aqui. Mas às vezes você só quer um booleano, só quer colocar uma data, fica também bem fácil de vocês configurarem. Selecione se é só visualizar, se é obrigatório na criação e edição e se é obrigatório na finalização. Eu determino também o que é esse campo, quando ele é obrigatório e se ele tem que aparecer aqui dentro do meu sistema para fazer o atendimento dos chamados. Exemplos que eu criei aqui, ó. Verificação de implantação, eu quero descrever qual que é o gestor da área. Uma coisa mais interna, área de RH, data de demissão. Então, quando eu for atender um chamado, tem como eu colocar uma data de demissão ali para eu especificar e deixar isso dentro do chamado. O nome do funcionário, talvez, relacionado à data de demissão. Então, hoje, vocês conseguem ter uma personalização melhor. Esses dois aqui é mais para um sentido interno de utilização do sistema. Esses outros aqui, às vezes, pode ser, né? Preciso da liberação de um gestor. Mas quem é o gestor? Posso deixar o nome ali para eu não esquecer, identificar o gestor daquela área, daquele cliente específico. Ou é uma implantação que eu vou fazer. Posso criar um campo de visita técnica, deixar ali escrito qual é a data da visita que eu fui lá dentro do cliente. Tudo isso vai ficar documentado dentro do chamado para vocês. Então, isso daqui é uma novidade muito legal. E vocês podem definir também se é obrigatório na finalização, se é só obrigatório quando está criando em algum momento que vai fazer alguma edição dentro do chamado, se pode ou não visualizar, qual que tem que aparecer, e ele já vai acrescentando aqui para a gente, do lado direito, o que a gente acha necessário. Vou dar um exemplo aqui, eu não acho que a parte de contatos não, mas de tipo de ticket não é obrigatório.
Vou dar um salvar. Vou só listar aqui um chamado para vocês verem rapidinho. Opa. Então ele já não está mais aqui, tá vendo? Categoria, subcategoria, SLA. E aqui um pouquinho mais para baixo tem os campos que eu criei. Deixa eu voltar aqui, esse daqui não vai aparecer mesmo. Eu acho que esses daqui são chamados antigos, eles não aparecem, como eu fiz a alteração agora. Mas eu vou criar um chamado novo só para vocês verem que o campo está aqui, ó. Ó aqui os campos que eu criei, ó. Verificação de implantação, gestor da área, data de demissão, nome do funcionário, verificação da implantação, se foi feito ou não. Então continua tudo, só não tá o tipo do ticket que eu tirei, que é se é uma implantação, se é uma como a gente pode... Implantação, instalação, manutenção, se é uma questão de visita. Então, vocês podem criar tipo de ticket. Eu só tirei essa parte, para mim não é importante. Então, vocês podem configurar todas essas partezinhas aqui, essas colunas da direita. Então, fica totalmente personalizado. Isso reflete também numa melhoria, numa nova funcionalidade, que é o formulário para abertura de tickets. Eu criei um formulário aqui, exemplo. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Futuramente, na verdade, vocês vão poder, futuramente não, vocês vão poder colocar eles, né, dentro do portal do cliente ou do cliente. Então, vocês vão criar o que vai ser aberto. Mas o que eu quero mostrar aqui de melhoria é vocês conseguir criar uma telinha HTML e colocar um formulário. Como que funciona isso? Eu seleciono o cliente que eu quero esse formulário. Não tem como fazer para todos os clientes um formulário só, porque o sistema precisa identificar de quem é aquele cliente, aquele chamado que ele está abrindo via formulário. Então você pode criar uma páginazinha HTML e colocar na intranet da empresa, pode colocar talvez dentro do site do próprio cliente para os usuários entrarem lá e abrir chamado pelo formulário, fazer alguma personalização na tela do seu site, falar para o cliente selecionar o nome e aparece o formulário que você criou, cada formulário tem sua tag em HTML, então tem várias formas de vocês poderem fazer a utilização desse formulário, só não tem como criar um para todos os clientes. Então é personalizado por cada cliente ou por departamento também interno da empresa. Isso que é legal também. E nós temos o reCAPTCHA, ele serve justamente para identificar, né, se é um robô, se não é. Então ele vai ter essa verificação também para na hora de abrir o chamado, né, alguém não for lá colocar um robozinho para ficar abrindo automaticamente. Você seleciona aqui o nome do formulário e aqui configuração de campo. Aqui é bem legal também. Lembra os campos que nós criamos? Vocês vão poder selecionar se eles aparecem e no formulário para quem. Então, exemplo, lá tem um cliente XY. Para esses clientes é importante ser o contato, assunto, descrição, anexo, o contato de e-mail técnico ou algum novo campo que eu criei. Se não for necessário, legal. Então, eu crio para um cliente, depois eu crio, salvo, né? Pego esse. Deixa eu voltar aqui a tagzinha HTML que eu tenho que colocar lá no meu body, dou um copiar e colo lá dentro do meu site. Ah, tem para um outro cliente. Ou crio uma tela e coloco dentro da intranet do cliente. Falo, ó, pode colocar aí dentro da sua rede intranet para todo mundo ter acesso via formulário. Um exemplo aqui, ó, de forma interna. Tenho a área de RH e para a área de RH eu tenho campos específicos para o formulário deles. Então, faço aqui um exemplo, eu criei lá o nome de funcionário, data de demissão, porque é importante para a área de RH quando eles abrirem um chamado. Coloco se é obrigatório ou não responder e quais os outros campos. Posso mudar também a sequência, tudo certinho aqui vocês podem fazer. É bem simples, é bem legal e isso vai ajudar bastante ali, tanto de forma interna como de forma externa para os clientes. Vou fazer uma abertura aqui, ó. Eu criei um aqui para mim, só para mostrar para vocês como que funciona. Aqui é um exemplo, eu vou colocar meu nome, um assunto, aqui tem uma descrição, aqui eu vou colocar um anexo qualquer, se caso for necessário, contato telefônico não é obrigatório, dispositivo não é obrigatório, contato de e-mail. Categoria primária, venho aqui, coloco qual que é a categoria primária, tá como obrigatório, secundária não é, e verificação de implantação também não é obrigatório. Vou dar um salvar e enviar. Ele já deu salvo com sucesso, vou vir aqui dentro do sistema, deixa eu só mudar aqui para ele carregar. Então a gente pode ver aqui, ó, que já foi aberto o chamado, ó. Chamado número 13, já vai ter meu nome como contato, o número do chamado, tudo certinho aqui pra gente, ó. Categoria, o contato, dá para adicionar outro contato também. Vou vir aqui dar um play, ó. Já posso
pegar o chamado para fazer o atendimento. Então, bem tranquilo aqui o atendimento e a abertura via formulário. Uma coisa nova também é o sentimento do ticket. Pode ser um sentimento bom, um sentimento ruim ou neutro. É uma API que a gente pega, ele faz, a partir do texto da abertura de chamada, ele pega o sentimento para vocês e vai determinar. Se é triste, uma carinha triste, né? Porque de alguma forma ele pegou alguma palavra ali que significa que o usuário não está satisfeito, uma coisa boa, é um problema, mas o usuário pode estar satisfeito. Ou neutro, ele não conseguiu identificar se seria uma coisa triste ou uma coisa feliz. Então a gente tem esse sentimento que vai ajudar muito para vocês identificarem também conforme os usuários abrem os chamados. É uma outra melhoria aqui para o sistema. Então é bem legal o modo Kanban também aqui para vocês, o modo de arrastar, né? Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem essa forma, né? De atendimento do modo Kanban. Então também tem esse formato, é só arrastar, se precisar clicar para entrar no chamado, tem o número do chamado aqui. Vocês podem já vem para dentro do chamado. Outra coisa também que nós temos aqui de legal é os checklists. Não sei se todo mundo conhece a usabilidade. Eu criei um checklist aqui básico de configuração de e-mail. Então coloquei os campos que têm que ser verificados. Então isso daqui ajuda para quando tem um atendimento. O técnico não esqueceu o passo a passo para ele verificar. Poxa, eu fiz esse passo, não fiz? Cria um checklist, coloca os passos que têm que ser feitos ali e ele vai conseguindo ver se ele fez aquele passo, determina se é obrigatório ou não, qual que é o tipo, se tem que responder em formato de texto, o nome do próprio checklist, né? O nome do campo. Então aqui eu coloquei troca de domínio foi feita, verificação com o novo domínio foi feito. Então eu criei aqui alguns cheques. Continuamos com a nossa parte de automação. Então aqui a gente tem, claro, com essas melhorias nós vamos ter outras automações vinculadas ao formulário, sentimento do chamado. Sentimento negativo, eu quero que envie um e-mail para o meu gestor, para ele também acompanhando o chamado junto comigo. Então, junto com essas melhorias que eu passei com vocês, foi uma abertura de formulário do RH, já cai para um técnico específico que faz aquele tipo de atendimento para aquele tipo de sistema que o RH solicitou deletar as informações daquele usuário que foi demitido. Então, vocês continuam tendo automação com um plus ainda mais com essas novas melhorias que a gente trouxe para o sistema. Então, aqui eu criei a melhoria, né? A melhoria não, a automaçãozinha de checklist. Então, quando a categoria for igual a e-mail configuração, adicionar o checklist. Então, ele já faz isso para a gente automaticamente num chamado que tem esse check, né? Para rodar dentro dele. Então, eu vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês também. Deixa eu pegar o número 13, vou selecionar a categoria ali. Vou ter que alterar, vou pegar aqui, vou colocar e-mail, configuração. Então ele já subiu um checklist aqui para a gente responder. Ó. Aqui eu coloquei uma forma de check, né? Sim ou não, é o valor booleano. E aqui eu coloco se a troca do domínio foi feita, ou alguma configuração necessária. E aqui vocês podem usar de várias maneiras, uma visita, uma questão de manutenção de máquina, uma solicitação de departamento. Às vezes pode ser muitos processos, vocês podem criar cheques para cada processo, que está vinculado com a categoria, com o plano de serviços que vocês prestam internamente ou externamente para os clientes de vocês. Então é só responder aqui e finalizar o atendimento após já ter feito todos os processos. Outra coisa que nós temos aqui em templates é o template de ordem de serviço. Feito o template de ordem de serviço, quando é finalizado o chamado, vocês vão receber o template normal, que ele vai anexado na tela, né, de finalização, e o anexo, que vai junto com a ordem de serviço, ele vai mudar um pouco. Vocês podem criar o que tem aqui dentro daquele anexo. Total de horas de atendimento, então vocês vão poder criar um templatezinho aqui, selecionar onde vai aplicar ele e selecionar as macros, né, as informações automáticas que devem aparecer nesse template. Então teve um acréscimo também nessas macros aqui. Então aqui a gente tem mais temos já de finalização de e-mail e de comentários para ajudar aí os textos já estarem pré-prontos, né? Só acrescentar a informaçãozinha ali que é necessária. E da ordem de serviços vocês podem criar aqui. Então, finalizou o chamado, no corpo do e-mail vai o template normal de antigamente e no anexo ali, na hora da finalização, vai esse template que vocês definiram aqui. Então, aqui é mais uma melhoriazinha aí que a gente trouxe para vocês.
E uma coisa que a gente vai passar depois, vai ter um separado, é a parte de tarefas. Vou mostrar aqui bem rapidamente. Calendário, hoje a gente tem para a parte de tarefas a minha agenda. Então vocês vão conseguir visualizar a agenda das tarefas criadas. E aqui a gente tem em agenda de equipe, vocês vão poder visualizar a agenda da equipe de vocês. Então isso daqui é bem legal para vocês estarem tendo controle das tarefas, mas fiquem ligados que isso daqui vai ser em um outro vídeo de outro webinar que a gente vai fazer aqui para vocês mostrando essa melhoria. Só queria passar por cima só para vocês sentirem um gostinho dessa nova melhoria também que a gente trouxe aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Queria mostrar essas melhorias para a abertura de chamado, as dashboards que a gente trouxe, modo TV. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos, que essa série só está começando. Um forte abraço e tudo de bom.